Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos amigos. Neste fim de semana nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Quando esta solenidade acontece num dia de semana, quando 29 de junho acontece durante a semana, como aconteceu quarta-feira passada, nós celebramos no domingo seguinte, portanto, celebramos hoje, dia 3 de julho, a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo. As leituras são muito bonitas. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. O texto do Evangelho é aquele episódio famoso da confissão de Pedro. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. A segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8 e depois versículos 17 e 18. O Evangelho, Jesus está com seus discípulos em Cesareia de Filipe e ali pergunta aos discípulos: quem dizem o povo ou as pessoas que eu sou? Eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta para eles, para os seus mais próximos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a confissão de Pedro de que Jesus é o ungido, o Cristo, o enviado e o Filho de Deus. Esse mesmo episódio do Evangelho de São Marcos, Pedro diz: tu és o Cristo. Apenas isso, tu és o Cristo. No Evangelho de Lucas, a resposta de Pedro é: tu és o Cristo de Deus. E no Evangelho de Mateus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de Marcos, a identidade de Jesus vai sendo revelada aos poucos. A primeira parte, Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus. E só lá no final do Evangelho, Marcos, Jesus é confessado inteiramente na sua identidade. O centurião romano, um pagão, Jesus morto na cruz, ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então a identidade de Jesus aí está completa: Messias e Filho de Deus. É a intenção de Marcos de paulatinamente revelando a identidade de Jesus. No Evangelho de Lucas, escrevendo para um mundo pagão que não conhecia talvez nem o significado dessa palavra Messias, Lucas explica Cristo de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Cristo é a palavra grega que traduz o hebraico Messias, que para nós significa, no português, ungido. Tu és o ungido de Deus, o enviado de Deus. E numa teologia ou numa cristologia assim mais aprofundada, tu és a revelação de Deus. Tu és quem nos trouxe e nos revelou o mistério de Deus Pai. Tu és o nosso Salvador, tu és o Messias Salvador, o que nos recupera a condição de filho de Deus, de comunhão perfeita com Deus, perdida pelo pecado. Pedro responde aqui e a resposta está completa no Evangelho de Mateus. Tu és o Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas o messianismo na cabeça de Pedro aqui ainda era um messianismo triunfalista. Por isso Jesus responde a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Aqui se encerra o Evangelho deste domingo, dessa solenidade. Mas na sequência há um diálogo de Jesus com Pedro.
que havia confessado corretamente: tu és o Messias. E Jesus e Pedro, aliás, Jesus primeiro anuncia sua paixão, e Pedro fica escandalizado e começa a repreender Jesus. Ele que foi felicitado por Jesus, sua resposta está correta, foi Deus que te revelou isso, parabéns. Mas Pedro não aceita o Messias da cruz, o Messias servo, longe que te aconteça isso. E Jesus lhe dá uma dura: vai para longe de mim, Satanás. Ou, a tradução mais correta, vai para trás de mim, Satanás. Que significa a palavra Satanás? Adversário. Então, não é que Jesus esteja chamando Pedro de demônio, mas de adversário, alguém que não está se comportando como um verdadeiro discípulo. Vá para trás de mim e seja discípulo. Aceite a cruz como vontade de Deus, como projeto de Deus, para ser de fato o meu discípulo. Pedro mais tarde compreenderá isso e seguirá Jesus até a morte, dando a sua vida também por Jesus no martírio. Veja, custará a compreender, mas vai compreender. Nessa solenidade de Pedro e Paulo, precisamos de pensar nisso também. Se nós entendemos de fato quem é Jesus, o mistério da cruz, se seguimos Jesus como ele nos pede, de fato e na verdade. Não existe cristianismo sem cruz, não existe discipulado sem cruz. Pedro, junto com Paulo, tornou-se coluna da igreja. Paulo também, aqui na segunda leitura, canta louvores a Deus, um agradecimento a Deus pela sua vocação e pela sua vida e pela sua fidelidade, por ter conseguido ser fiel a Deus, recebendo a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, diz Paulo a Timóteo. Porque ele foi fiel, não tanto por sua força, mas contando com a bondade de Deus. Diz assim ainda: eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, quando se manifestar em glória. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão, quer dizer, do perseguidor, o Império Romano. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Veja, a outra coluna. Se Pedro morreu pelo martírio, reza a tradição, crucificado, Paulo foi martirizado pela espada. Mas aqui ele canta um louvor de Deus. Agradece a Deus. E espera a coroa da justiça, isto é, a recompensa eterna de ter combatido o bom combate, de ter evangelizado. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada integralmente a todas as nações. E o libertou da boca do leão. Não deixou que a perseguição impedisse que ele evangelizasse, que ele anunciasse o evangelho. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nesta festa de Pedro e Paulo, rezemos pela nossa igreja, para que viva de fato a sua missão de discípulo de Jesus, de apóstola, igreja apostólica, a igreja que deve anunciar o evangelho, anunciar o Cristo, não a si mesma. A igreja não tem que se apresentar, ela tem que apresentar Jesus. Ela tem que promover o evangelho. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa, que já na sua idade avançada ainda continua dando testemunho fiel de Jesus, ele o sucessor de Pedro. E por todos que anunciam o evangelho, que não medem esforços mentais, físicos, espirituais para anunciar o santo evangelho como
fizeram Pedro e Paulo. E que a gente confesse com a vida e com a palavra de fato que Jesus é o Cristo, o Messias de Deus, o Filho de Deus. Que a gente reze para que o Senhor esteja conosco, do nosso lado, nos dando forças. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Que o Senhor esteja do nosso lado, nos dando forças para evangelizar, para que a mensagem integral do Evangelho de Jesus seja anunciada a todas as nações, a todos os povos. Isso depende do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, de todo o povo de Deus. Afinal de contas, a igreja é a comunidade dos batizados. A igreja não é apenas o clero. A igreja somos todos nós, comunidade dos batizados, e todos nós somos enviados em missão. Estamos nos preparando para o sínodo da igreja. A igreja, como pede o Papa, deve ser sinodal, quer dizer, percorrer junta a comunidade que faz o mesmo percurso, o mesmo caminho, todos participando da mesma missão e em comunhão anunciando Jesus, anunciando o Evangelho. Jesus Cristo é a missão. Que Pedro e Paulo peça ao Cristo Senhor força para você e para mim, bênção para você e para mim. Pai, Filho e Espírito Santo, anunciemos o Senhor Jesus com a nossa vida e com a nossa palavra. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Um grande abraço.